Love is in the air. Ooh, love is in the air. O mês de fevereiro é o mês dos namorados, dos pombinhos. Esta é uma introdução rasca, mas basicamente isto é o meu top 10 de histórias de amor versus ódio, porque eu sempre ouvi dizer que existe uma linha ténue entre amor e ódio, e estes amores livrólicos vêm comprovar isso mesmo. Eu não estou a falar de relações abusivas, isso é outro tema para outro vídeo, e é um vídeo em que provavelmente eu me vou passar a cachimónia. Porque existem certas coisas nos livros que eu acho de mau gosto, já não é propriamente uma discussão acesa, já é abuso. Firme é aquela chama intensa que nos faz ler ainda mais o livro. Atenção, este é o meu top 10, primeira história de amor versus ódio que eu tenho para vos mostrar, pertence a um dos meus favoritos de todos os tempos, e que será sempre, e eu mal posso esperar para lê-lo em inglês na sua língua original, é Scarlett O'Hara e Rhett Butler, de E Todo o Vento Voa, Margaret Mitchell. Esta história é fabulosa. Além do romance em si, é uma excelente ficção histórica ambientada à Guerra Civil Americana, em que havia duas fações, o Norte e o Sul, o industrial versus as plantações de algodão, em que o tema da escravatura e da abolição da mesma é principal. Não deixa de ser também uma história de amor. Aliás, tem várias histórias de amor aqui dentro. Mas estão à espera de muito mimimi, enganem-se. Porque a Scarlett é muito explosiva e o Red também. Isto é faíscas por todo o lado. Chamei os bombeiros. Já. E adoro o filme. É dos filmes mais fiéis que eu conheço ao livro, apesar de ser 4 horas e meia. Se quiserem fazer o xixi, têm de fazer o xixi antes. Se a história de Rhett e Scarlett é uma história complicada, a história seguinte é ainda pior. E nada adianta um dos protagonistas ser padre. Acho que ainda pior. Mesmo que ele peça ajuda aos santinhos, é muita confusão. E eu adoro essas confusões. Maggie e o padre Ralph de Bricassard, de Pássaros Feridos de Colin McCullough, que também é um dos meus all-time favorites. Eu sei que a escrita de Colin McCullough é difícil de se entender. Ela no início tem uma escrita descritiva porque introduz todos os membros da família Cleary, que são muitos, mesmo muitos. É mais uma ficção histórica passada na Austrália e eu quase consigo cheirar o calor do deserto. Não sei que cheiro é que tem o calor, mas vocês perceberam. E apesar da história principal ser Maggie e o Ralph, é muito, muito mais do que isso. Existem lutas por poder, ambição. É tão bom. É mesmo tão bom. Tenho de o reler. Aliás, eu tenho de matar saudades da Colin McCullough este ano. Eu tenho de ler algum livro dela. Deixamos a ficção histórica, pelo menos por enquanto, e vamos passar a um dos meus casais trios favoritos do Young Adult. Will, Jem e Tessa, The Infernal Devices de Cassandra Clare, que eu tenho a dizer sobre eles. Eu adoro o Will. O Will foi a minha paixão, a minha primeira paixão. O Will é muito. E o Jem conquistou-me aos poucos. Eu adoro a Tessa. E depois nós ficamos com o coração dividido. Não se faz isso, Cassandra Clare. Porque nós queremos que ela fique com um, depois queremos que ela fique com o outro. Não se faz isso, Cassandra. Talvez o triângulo amoroso mais bem construído que eu alguma vez já li. E não é um triângulo amoroso estúpido. Sim, eu estou a falar de ti, Stephenie Meyer. É neste momento em que a Neuza vem atrás de mim e me bate. Mas tu ainda não leste este, Neuza. Quando tu lês, só vais perceber o que eu estou a dizer. O que os une aos três é amor. Não existe aquele sentimento de vingança que normalmente existe num triângulo amoroso. E é isso que torna o conflito de sentimentos ainda mais interessante. Mal posso esperar que saia Lady Midnight, próximo livro da Cassandra Clare. E se vocês pensavam que os outros casais lançavam faíscas entre si, têm de ver a série televisiva ou então ler os livros em que elas se baseiam do próximo casal, Jamie Fraser e Claire Randall.
Outlander, de Diana Gabaldon. Este é o terceiro livro, Voyager. Eu doei o meu primeiro, que era em português, porque eu quero fazer a coleção em inglês, porque eles são enormes e em Portugal demoram imenso a traduzir. E eu mal posso esperar. Eu acho que esta saga vai melhorando ao longo dos livros. Eu li estas 1000 e tal páginas no espaço de uma semana, tão viciada que eu estava. E o Jamie e a Claire têm uma relação verdadeira, sabem? Eles discutem, eles fazem as pazes, eles engalfinham-se mesmo, porque ele é um escocês teimoso e ela é uma mulher que vive muitos séculos atrás no seu tempo e não vai deixar os seus ideais morrer. É isso mesmo, Claire. A próxima história de amor-ódio é um dos meus clássicos favoritos. Eu já vi inúmeras adaptações na televisão, nos filmes, e consegue sempre fascinar-me, porque apesar de ser uma história escrita no século XIX, se não estou em erro, é uma história muito atual. Jane Eyre, Charlotte Brontë são Jane e Mr. Rochester. Têm um passado enigmático e é uma verdadeira história de amor, daquela que vai crescendo aos poucos. Não são ambos deslumbrantes fisicamente, nada disso. A Jane refere-se a si como sendo simples, assim como Mr. Rochester, e os dois dão uma lição em como se amar perante a adversidade. E eu não podia falar de Jane Eyre sem falar de O Mundo dos Vendavais, de Emily Brontë. Partilha o 5º lugar com o livro da sua irmã. Enquanto que o Jane Eyre é uma história de luz, este é a história das trevas. Se há casal que precisa de médico, padre ou exorcista, é Heathcliff e Catherine. É a história de um amor tão obsessivo que chega a ser cruel, mas ao mesmo tempo é fascinante entrar na mente daquelas duas pessoas, especialmente do Heathcliff, porque ele tem uma mente muito estruturada. Eu adoro personagens assim, que acho que quem está a precisar de um padre sou eu. Eu continuo sem saber qual dos dois é o meu favorito. Há alturas em que eu prefiro Jane Eyre, há alturas em que eu prefiro O Mundo dos Vendavais. Outro livro de uma das minhas autoras favoritas, desta vez Kate Morton. O Jardim dos Segredos. Neste as protagonistas são Nell Andrews e a sua neta Cassandra. Mas também existe uma grande, enorme, gigantesca história de amor dentro deste livro. Só que eu não posso dizer uniquinho de nada, porque eu spoilo quem ainda não leu. Quando eu disse que o Heathcliff e a Catherine no Mundo dos Vendavais precisavam de um padre ou de um exorcista, o próximo casal precisa definitivamente de um exorcista, ou de Van Helsing. Claro que eu estou a falar de Drácula e Mina, de Bram Stoker. Eu li este livro para o Boohoo, o nosso projeto de Halloween, o ano passado. Eu ainda não fiz a opinião em vídeo, eu sei. É uma história de amor muito trágica, vampiresca. E o que mais me impressionou neste livro é a escrita do autor. Eu estava à espera daqueles clássicos maçadores, que é preciso ler umas 500 páginas antes de perceber a história. Mas a escrita de Bram Stoker é muito fácil de entrar. E um livro que me fez chorar rios. Eu não estou a dizer umas lagrimazinhas, foram baldes e baldes de água. A Papisa Joana, de Donna Woolfolk Cross. Esta senhora nunca mais escreveu um livro que eu tenha conhecimento e eu não estou a perceber porquê. Este livro aborda a lenda ou realidade de uma mulher que foi papa e está neste top porque também tem uma história de amor, apesar de não ser o foco principal. Joana engrandece todas as páginas em que se encontra, não precisa de outra personagem para o fazer, mas a verdade é que este livro não seria o mesmo sem essa história de amor. O próximo livro não me fez chorar, mas fez-me temer pela vida de todos os personagens, especialmente do casal protagonista. Os Pilares da Terra, de Ken Follett. Este só corresponde à segunda metade da edição portuguesa, mas o Ken Follett escreve tão bem, mas tão bem, que nós não sentimos as páginas passar. Queremos saber tudo o que vai acontecer com os nossos personagens, incluindo Jack e Aliena. Mas é muito complicada. Mas Ken Follett consegue muito bem envolver esta história, uma história maior, na construção de uma catedral. A última história de amor que vos trago é uma história que para alguns será controversa. Também tem um trio que é constituído por um homem, um narrador, que nós nunca descobrimos quem é,
e duas mulheres. Sputnik, Meu Amor, de Haruki Murakami. Temos aqui uma história de amor lésbico entre Sumire e Miyu e o narrador que está apaixonado por uma delas, mas que não é correspondido. Fiel ao estilo de Murakami, é poeticamente surreal. É um livro pequenino, é um livro bom para começarem com este escritor. Agora tenho de dizer qual é uma das vossas histórias de amor-ódio favoritas de todos os tempos. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!